Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, estudaremos os tempos verbais que se encontram nas páginas 326 a 329 do seu livro de língua portuguesa. Então, pessoal, os verbos podem se modificar para se encaixarem corretamente em uma frase. Dizemos que flexionamos o verbo para que ele concorde com os outros elementos da frase. Podemos flexionar os verbos de acordo com o tempo em que aconteceram os fatos. Trouxe para vocês o verbo andar, né, que é um verbo de ação. Então, no tempo presente, que o tempo presente não só indica algo que acontece no momento atual, como também o tempo presente faz referência a fatos que se passam no momento em que falamos ou que se prolongam no tempo. Então, o verbo andar no tempo presente fica da seguinte maneira: eu ando. E já no tempo pretérito, o tempo pretérito ou passado indica algo que já aconteceu. Então, o verbo andar no tempo pretérito ou passado fica da seguinte maneira: eu andei. E já o futuro indica algo que ainda irá acontecer. Então, o verbo andar no tempo futuro fica da seguinte maneira: eu andarei. E agora nós estudaremos os tempos verbais. Temos aí o presente, que faz referência a eventos ou estados que se passam ou que se estendem ao momento em que falamos. Temos aí: gosto muito de futebol, meu pai trabalha desde cedo, André é uma pessoa divertida. Então, aqui os verbos estão flexionados aí no tempo presente, pessoal. Perceba que o evento ou estado descrito não vale apenas para o momento presente. Ele também abrange certa extensão do passado e do futuro, ok? Então, o tempo presente faz referência a eventos ou estados que se passam ou que se estendem ao momento em que falamos. E já o tempo pretérito ou passado faz referência a eventos que já ocorreram, ou seja, faz referência a fatos que já aconteceram. E é importante falar para vocês que há dois passados simples na língua portuguesa: o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, ok? E é importante falar também que o pretérito se divide em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Veja o exemplo. Os exemplos: Lucas viajou para o Canadá e Lucas viajava para o Canadá. No primeiro exemplo, pessoal, temos aí o verbo flexionado no pretérito perfeito. Por quê? Lucas aí ele concluiu a ação de viajar, certo? Então, o verbo aqui viajou está no tempo pretérito perfeito, pois indica uma ação concluída. Lucas viajou para o Canadá. Lucas concluiu a ação de viajar. E já no outro exemplo, Lucas viajava para o Canadá, nós temos aí o pretérito imperfeito, pois Lucas não concluiu a ação de viajar. Então, nós temos aqui o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito indica uma ação que não foi concluída, certo? Recapitulando, o pretérito perfeito indica uma ação concluída, como Lucas viajou para o Canadá. Lucas aí ele concluiu a ação de viajar. E já no outro exemplo, o pretérito imperfeito indica uma ação não concluída, como aí Lucas viajava para o Canadá. Lucas não concluiu a ação de viajar, ok? Então aí, pessoal, aqui na primeira oração, descreve uma viagem única. E em 2, que é na segunda oração, descreve um evento habitual, ok? E agora nós falaremos sobre o pretérito mais que perfeito composto e o pretérito mais que perfeito simplesmente. Então, nós temos aí: o aluno falou que tinha estudado, o aluno viajara, certo? Então, aqui, pessoal, nós temos o pretérito mais que perfeito composto, porque nós temos aqui dois verbos, tinha e estudado, certo? E aqui, simplesmente, pretérito mais que perfeito não é composto, porque nós temos aqui apenas um verbo, ok? Então, a única diferença é porque nós costumamos falar assim: o aluno falou que tinha viajado, né? Então, aqui, olha só no outro exemplo: o aluno viajara. Nós não costumamos falar assim, né? Normalmente falamos da seguinte maneira: o aluno tinha viajado. Então, nós colocamos aí, né, o pretérito mais que perfeito composto. Então, o pretérito mais que perfeito indica uma ação concluída antes do pretérito perfeito. Vocês podem observar que na primeira oração, o aluno falou que tinha estudado. Vocês podem observar aí que a ação de estudar todo o assunto ocorreu antes de o aluno falar sobre isso, certo? Por isso, nós dizemos que no pretérito mais que perfeito indica uma ação concluída antes do pretérito perfeito. E já o tempo futuro, pessoal, o tempo futuro faz referência a fatos que ainda não ocorreram, certo? Então, nós temos aí:
Amanhã estudarei ciências. Amanhã vou estudar ciências. Eu estudaria ciências se fosse necessário. Então, o tempo futuro se divide em futuro simples, futuro composto e o futuro condicional ou futuro do pretérito. Então, aqui na primeira oração, amanhã estudarei ciências, nós temos aqui o verbo flexionado no futuro simples, né? O futuro simples que acontecerá depois do presente, certo? E aqui nós temos na segunda oração, amanhã vou estudar ciências, nós temos aqui o futuro composto. Por que composto? Nós temos aqui dois verbos, vou e estudar. Então, o futuro composto é a forma mais usual que o futuro simples para indicar fatos que acontecerá depois do presente. Nós não falamos assim, amanhã estudarei ciências, é raro, né? É bem raro a gente falar assim. Então, nós falamos da seguinte maneira, amanhã vou estudar ciências, nós utilizamos aqui o futuro composto, né? Nós temos aqui dois verbos, vou e estudar. E o último exemplo, eu estudaria ciências se fosse necessário, nós temos aqui o futuro condicional. Nós temos aqui o verbo estudaria, flexionado aí no futuro condicional, indicando aí uma ação que aconteceria em relação a outra já passada. Aconteceria em relação a outra já passada. Olha só, eu estudaria ciências se fosse necessário, ok? E agora nós faremos uma pequena introdução sobre sujeito. Sujeito é o termo que determina a flexão de pessoa e número do verbo ao qual se associa. Ou seja, sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. Temos aí, eles são muito diferentes. Você pode encontrar o sujeito da oração fazendo uma pergunta. Se temos aí, eles são muito diferentes, então você faz uma pergunta. Quem são muito diferentes? Eles. Então aqui eles é o sujeito da oração, certo? E nós classificamos aqui como sujeito simples. Por quê, pessoal? Porque existe um núcleo. O que é o núcleo? Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Qual é o sujeito aqui? Eles. Qual é a palavra mais importante aqui do sujeito? Também é eles. Então, se nós temos apenas um núcleo, apenas um sujeito, nós classificamos como sujeito simples. E no outro exemplo, os animais e as plantas de uma região compõem a fauna e flora. Como eu já disse, vocês podem encontrar o sujeito de uma oração fazendo pergunta, né? Fazendo uma pergunta. O que compõe a fauna e flora de uma região? Os animais e as plantas. Então, os animais e as plantas é o sujeito da oração. E como eu já disse para vocês, existe o núcleo do sujeito, né? Neste caso aqui, nós temos aqui dois núcleos, né? Então, aqui, animais e plantas, núcleos. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. E aqui nós temos dois núcleos, animais e plantas. Então, nós classificamos aqui como sujeito composto, certo? No primeiro exemplo, nós temos apenas o sujeito simples, porque nós temos apenas um núcleo. Agora, no segundo exemplo, nós temos aqui, né, nós classificamos aqui como sujeito composto, porque nós temos dois núcleos, ok? Então, o sujeito composto ele é composto por dois ou mais núcleos. O sujeito simples por apenas um núcleo. E agora nós faremos uma pequena introdução sobre concordância verbal. O verbo pessoal deve concordar com o sujeito, ou seja, o verbo deverá concordar com o sujeito em número e pessoa. Vejam, o rapaz canta bem. Primeiro nós devemos encontrar o sujeito da oração. O rapaz canta bem. Quem canta bem? O rapaz. Então, o rapaz é o sujeito da oração. É o mesmo que ele canta bem. Então, o rapaz aqui está na terceira pessoa do singular. Como eu disse para vocês, o verbo, na concordância verbal, deverá concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, se o rapaz aqui está na terceira pessoa, o sujeito está na terceira pessoa do singular, o verbo aqui canta também está na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito, o rapaz, que está na terceira pessoa do singular, ok? E já no outro exemplo, Cristina e Eva entraram no hospital. Então, como eu já disse, vocês podem encontrar o sujeito da oração fazendo uma pergunta, né? Cristina e Eva entraram no hospital. Quem entrou no hospital? Cristina e Eva. Então, Cristina e Eva é o sujeito da oração e nós classificamos, pessoal, o sujeito aqui como sujeito composto, porque nós temos dois núcleos, Cristina e Eva, certo? Então, aqui Cristina e Eva entraram no hospital. É o mesmo que elas entraram no hospital. Então, o sujeito aqui está na terceira pessoa do plural. Então, o verbo aqui entraram também está na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito que está na terceira pessoa do plural.
ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição de vocês. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.